Olá, já parou para pensar no que realmente define a alma de uma empresa? Muitas vezes, a gente acha que são coisas complexas, mas a resposta pode estar num documento que é fundamental, o Código de Conduta. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo para entender por que ele é tão crucial e como criar um que não seja só mais um papel na gaveta, mas que realmente mude o comportamento no dia a dia. Para começar, vamos pensar numa analogia que é bem forte. O código de conduta é como se fossem os 10 mandamentos de uma empresa. Não é só uma lista do que não se pode fazer, mas sim um guia, um norte que estabelece as bases do que se espera de todo mundo ali dentro. Traduzindo isso de forma mais direta, é o documento que coloca todo mundo na mesma página sobre comportamento. Sabe aquela história de senso comum? Então, o problema é que o senso comum varia de pessoa para pessoa. O código vem para transformar isso num padrão ético claro, único e transparente para toda a companhia. A nossa conversa de hoje vai seguir 4 passos. Primeiro, vamos entender por que ter regras claras é tão importante. Depois, quem é que põe a mão na massa para criar essas regras? Aí, a gente entra num passo a passo bem prático de como construir o código e, por fim, o mais importante, como fazer ele continuar vivo e relevante no dia a dia. Ok, vamos começar pelo porquê. Por que ter todo esse trabalho? Será que não é só contratar gente boa e pronto? Bom, vamos ver por que formalizar as regras do jogo faz toda a diferença. E para começar, os números já dizem muito. Uma pesquisa feita no Brasil em 2021 mostrou que 98% das empresas que participaram já tinham um código de conduta. Ou seja, hoje em dia, não ter um código significa estar, na prática, fora do padrão do mercado. E os benefícios são muito concretos. Um bom código aumenta o profissionalismo, ajuda a prevenir riscos e problemas sérios, fortalece a imagem da empresa lá fora e, talvez o principal, cria uma cultura onde todo mundo se sente responsável e comprometido com a integridade. O ponto-chave é exatamente este. O código pega aquilo que é subjetivo, que está na cabeça de cada um, e transforma em algo objetivo. Ele tira as regras do campo do eu acho que e coloca num padrão claro que todo mundo conhece. Isso cria uma base ética muito mais sólida. E aqui a gente vê um ponto de atenção seríssimo. Olha só, 82% dos funcionários diretos recebem treinamento de ética. Já entre os terceirizados, esse número despenca para 55%. Isso é um risco enorme, porque muitos problemas de conformidade podem vir justamente de parceiros que não estão na mesma página. É um verdadeiro ponto cego. Certo, já entendemos a importância. A pergunta que vem agora é: tá bom, mas quem escreve esse manual de regras? De quem é a responsabilidade de tocar esse projeto? Normalmente, quem puxa a fila é o departamento de compliance, que é a área que cuida para que a empresa ande na linha. Mas eles não fazem isso sozinhos, claro. O trabalho é feito lado a lado com o pessoal do RH e muitas vezes com o time jurídico também, para garantir que o documento seja ético, humano e, claro, legalmente correto. E aí sempre surge aquela dúvida, né? Ah, mas a minha empresa é pequena, tem poucos funcionários. Precisa mesmo de um código de conduta formal, todo bonitinho? A resposta dos especialistas é um sonoro sim, todas precisam. Como a Lívia Cuiabano bem coloca, o código tem que ser um sistema de regras adaptado ao universo da empresa. Ou seja, ele tem que levar em conta as características de cada negócio, não importa se é gigante ou se está começando agora. E essa analogia com a família é simplesmente perfeita para entender isso. Pensa num casal. As regras são mais informais, combinadas no dia a dia. Agora, imagina essa família crescendo, com filhos, tios, primos, a complexidade aumenta muito. E aí, regras claras se tornam essenciais para todo mundo conviver bem. Com as empresas é a mesma coisa. O crescimento pede mais formalização. Muito bem, então vamos para a parte prática. Como é que a gente tira essa ideia do papel e constrói um código de conduta que realmente funcione? Bom, o primeiro passo é formar um comitê. E a palavra-chave aqui é diversidade, juntando gente de várias áreas e níveis. Depois, é hora de ouvir todo mundo. Funcionários, gestores, fornecedores, todos têm algo a contribuir. E, por fim, uma boa pesquisa. Olhar o que outras empresas do setor estão fazendo é uma fonte de inspiração valiosíssima. Com tudo isso em mãos, é hora de escrever. E o segredo é usar uma linguagem simples, direta, sem juridiquês. E antes de publicar, um passo que não pode ser pulado, a revisão por um profissional de compliance. Esse olhar técnico vai pegar ambiguidades e evitar que uma frase mal escrita vire um problemão lá na frente.
E fica aqui a regra de ouro, gente. Não escreva para advogados, escreva para pessoas. Um código de conduta só tem efeito se ele for entendido por todo mundo, do estagiário ao presidente. A acessibilidade não é um detalhe, é a base para o sucesso do documento. Mas calma, o trabalho não acaba quando o código é publicado. Muito pelo contrário, é aí que o jogo começa de verdade. Vamos ver agora como garantir que ele seja uma ferramenta viva e não só um arquivo esquecido no servidor da empresa. A gente precisa entender que um código de conduta nunca está 100% pronto. Ele é um documento vivo que tem que respirar e evoluir junto com a empresa. Surgem novos desafios, novos mercados, novas tecnologias e o código precisa acompanhar. Por isso, o melhor momento para criar ou atualizar é sempre o agora. E para manter esse código pulsando, o ciclo é contínuo. Primeiro, comunicação constante, em todos os canais. Segundo, treinamento regular para todo mundo, sem esquecer os terceiros, hein? E terceiro, a atualização periódica, para que o documento sempre reflita a realidade e os desafios atuais da empresa. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O livro de regras da empresa onde se trabalha é um guia vivo que pulsa no dia a dia ou é só mais um documento que ninguém lê, esquecido em alguma pasta? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o quanto a organização está realmente comprometida com a sua cultura e os seus valores.